Boa tarde, estamos aqui diretamente de Tatuí, interior de São Paulo, na sede da One7, plataforma de serviços financeiros. Sou Márcio Lima, executivo de alianças e parcerias da One7. Estou recentemente aqui na empresa, né? E já alinhado com o propósito da empresa de impactar positivamente a vida das pessoas. Bem, essa é a primeira edição do One7 Talks, evento mensal com conversas sinceras sobre tecnologia, finanças e atitude, muita atitude. Mensalmente, teremos encontros com especialistas, referências em suas áreas de atuação e assuntos diversos, né, como inovação, boas práticas de mercado, tecnologia, novidades, empreendedorismo e muitos outros. E hoje, no evento de estreia do One7 Talks, teremos o tema Desafio das Fintechs no Mundo dos Recebíveis. Vamos apresentar agora os convidados de hoje. Kaspar Gerlev possui cerca de 10 anos de experiência no mercado financeiro, já trabalhou no Goldman Sachs em Londres e atuou como investidor em um fundo de private equity. Há 4 anos no Brasil, onde fundou a Rapidu, uma empresa One7 desde junho deste ano. Teremos também o Leandro Zen, um inovador com viés pioneiro, empresário e empreendedor serial. Possui 13 anos de experiência no mercado financeiro, já criou, fez crescer e vendeu startups e fintechs. Hoje é CEO do grupo Size. Tem também Elber Laranja, empresário, consultor, criador do conceito de comunidade de financiadores para o fomento mercantil, mercado digital de direitos creditórios e conta vinculada a multifinanciador. É cofundador e CEO da fintech de crédito Antecipa Fácil. E por último, mas não menos importante, Renato Coelho. Renato é um entusiasta de tecnologia aplicada ao mercado financeiro. Formado em administração de empresas com MBA em finanças pela USP, atuou durante anos em grandes bancos e hoje está à frente da GoBank. Foi a primeira empresa simples de crédito, uma das primeiras empresas simples de crédito a atuar no Brasil. Bom, quero dar o meu boa tarde aos convidados, agradecer aí a presença de todos, aceitaram prontamente o convite para estrear esse evento. Vou falar um pouquinho sobre o evento de hoje, né, e também sobre o mercado de antecipação. Bem, o mercado de antecipação de recebíveis, ele tem um potencial de descontar mais de 3 a 4 trilhões de reais, né? Então, essa é a perspectiva que nós temos para o mercado nos próximos anos. E no cenário de fintechs, segundo o Radar Fintech Lab, hoje nós temos mais de 600 fintechs, sendo que 114 na categoria de crédito. Essa categoria, que começou em 2015 com 5 fintechs, hoje já são 114. E estamos aqui hoje com 4 dessas fintechs, dessas 114, que são especialistas em antecipação de recebíveis. Então, antes de começar, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica desse primeiro One7 Talks. Então, na primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual das fintechs, principalmente no mercado de recebíveis, e também os seus desafios. E aí, num segundo momento, nós vamos entrar mesmo no debate, né? E, no final, a gente vai ter um tempinho aí para responder as perguntas. Então, você que está aí assistindo, se quiser já encaminhar suas perguntas, e que no final nós vamos direcionar aos participantes. Então, para começar a primeira parte, vou convidar o Kaspar, CEO da Rapidu, para abrir o evento, né? O Kaspar é um anfitrião aqui, a Rapidu é uma empresa One7. Kaspar, nesse cenário que nós comentamos, né, sobre os desafios, e principalmente, né, com esse grande aumento no número de fintechs, como que você enxerga a Rapidu nos próximos anos? Legal. Então, primeiramente, boa tarde, Márcio, boa tarde, Leandro, Elber, Renato, todo mundo que está assistindo aqui. Olha, eu acho que, né, olhando um pouco de longe, a gente tem realmente está vivendo essa explosão de fintechs
no mundo inteiro e especialmente no Brasil, né? Acho que no Brasil é um ambiente bom até para abrir uma fintech, um mercado interessante, porque a gente vem de um mundo onde o mercado estava muito concentrado em algumas empresas muito grandes, tradicionais, e né, que agora está se meio que desmembrando, e a gente também tem um Banco Central que está muito favorável às fintechs e à inovação e a assim trazer mais inovação ao mercado. Então acho que meio que esse é o cenário do porquê a gente tem essa explosão de fintechs. Eu acho que provavelmente isso vai acelerar ainda mais, né? Eu acho que assim a Rapidu nesse contexto, e acho que aliás todo mundo que está no mercado de recebíveis, a gente tem um mercado que é gigante, que agora a gente está começando a conseguir atender melhor, porque realmente tem as tecnologias que ajudam a isso, né? Então, se a gente pensar, nós especificamente, no nosso perfil de empresa que nós atendemos são as micro e pequenas empresas, que já tinham, assim, problemas em conseguir crédito em bancos maiores, né, os players mais tradicionais, geralmente conseguiram crédito de uma forma mais informal, porque era muito difícil conseguir criar essa capilaridade, né? Então a gente agora com um modelo mais digital, tecnológico, a gente consegue chegar a empresas de qualquer tamanho em qualquer lugar do Brasil. E então acho que né, a gente está muito na frente dessa evolução de de atingir essas empresas. Tem mais de 1 milhão de empresas que estão no perfil que nós atendemos, e assim tem um trabalho de educar essas empresas sobre como a gente pode ajudar elas e mostrar que agora elas têm opções que elas não tinham antigamente. Então eu vejo que a gente tem muito potencial para frente e todo mundo para ajudar melhor desse mercado. Muito bem, é isso aí, para frente e para cima, hein, Caspar? E você, Leandro, como que você enxerga aí o desafio das fintechs, principalmente no nosso mercado de antecipação de recebíveis? Muito bom, Marcelo. Obrigado. Obrigado pelo convite aí da sua pessoa, da One7, Everaldo, João e a todos aí envolvidos. Belíssima iniciativa. Nada muito diferente esperava aí da One7, que só vem surpreendendo. Parabéns aí para todos. É uma honra minha estar aqui. Vamos lá, vou compartilhar um pouco da minha humilde opinião aqui junto com vocês. Só tem fera aqui, vamos lá. Como que a gente imagina, tá? E até um pouco do que aconteceu com a gente naturalmente, inclusive nesse ano aqui, um ano de bastante mudança, um ano de bastante conversão de fatores que a gente não imaginava que poderiam acontecer, e de repente veio a pandemia, né? Um fator totalmente fora do contexto esperado, mas que só potencializou os negócios, inclusive os nossos. Os nossos, eu digo, não só na Size, mas como também nossos, eu digo, em recebíveis, que aqui só tem um pessoal especializado, inclusive, nessa área. Como que a gente enxerga isso? E, na verdade, o que já aconteceu nesse período, né? O que antes a Size, que já está 8 anos no mercado, vinha aí nos últimos 3, 4 anos intensivo investindo em tecnologia, algo que antes a gente pensava, e na verdade, se não era só pensava, a gente fazia só para uso próprio nosso, de repente a gente se vê aí com alguns prêmios, a gente colocou a prova no mercado, e em 2019 recebemos alguns prêmios, o que fez com que tivéssemos algumas abordagens em 2020. Dentre eles, tivemos a surpresa de ter a XP batendo na nossa porta, e também outros players, claro, mas hoje também até o Banco Renner, atual Banco Demais. E aí, diante disso, a gente teve a nossa plataforma sendo aberta, né? É igual a gente estava brincando, era igual ver o filho indo fazer intercâmbio, né? E se despedindo, fazendo 18 anos. Fala, caramba, saiu de casa, e agora, né? Foi ver esse mundão. Então, de repente, algo que não era nada esperado, a gente acabou abrindo um braço de tecnologia de maneira natural e até vindo de uma forma passiva, e que hoje nos coloca aí, dando um exemplo, em 2 players financeiros, mas também hoje provemos soluções ao mercado, criando o nosso braço de tecnologia para empresas também não financeiras, né? Então, demos 2 exemplos aí de grandes empresas do mercado, mas também estamos atuando em empresas não financeiras.
E diante disso, o que eu falo é o seguinte, enquanto a gente tiver operação em que o nosso capital seja o melhor para se alocar ou mais eficiente naquele momento, ou a nossa estratégia, ok, a gente tem a nossa frente de fintech de crédito para empresas, a Size, que se utiliza ali da tecnologia, ou, quando não possível, e não tanto quanto eficiente como uma XP, como um Banco Itaú, como qualquer outra frente, que a gente pelo menos provém a tecnologia aí a terceiros. Então, é isso, pessoal. Legal, parabéns, Leandro. Sempre inovando, né? Conhecido no ramo como o fintequeiro, hein? Muito bom. E agora eu vou pedir para o Elber falar um pouquinho dos desafios aí, da Antecipa Fácil. Quero saber se teve, no caso de vocês, teve alguma coisa diferente aí na trajetória. Por favor, Elber. Opa, estou mutado para variar um pouquinho, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Márcio. Prazer poder falar com você novamente. Agora na Casa Nova. Boa sorte para você aí. Muito sucesso. Prazer conhecer ao Casper, Renato. Fala, Zen. Beleza contigo? Espero que sim. Valeu. Bom, a Antecipa Fácil, nesse período, ela passou por um momento de grande reflexão. A época de pandemia trouxe para a gente desafios que a gente não esperava, obviamente, encontrar nesse ano. E aí a gente ficou entre duas realidades muito diferentes. A do aumento muito acentuado do risco das operações de crédito, porque a gente está falando de pequenas empresas, sobretudo, e, por outro lado, de uma enxurrada de oportunidades que aconteceram, porque as grandes entidades governamentais, entidades de classe e tudo mais, eles saíram com muito interesse para tirar alguns projetos da gaveta e falar assim, pô, como que eu posso ajudar a colocar dinheiro no caixa de pequenas e médias empresas num momento como esse? E aí a gente conseguiu navegar entre esses dois mares. Então, a gente sofreu um pouco, sim, com o aumento do risco das operações, mas a gente se sente terminando o ano com um balanço bastante positivo, com boas perspectivas para o ano de 2021, porque, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu aproveitar algumas dessas boas oportunidades que surgiram aqui, justamente em decorrência desse momento tão difícil. Então, assim, um ano muito intenso, matando o nosso leão por dia, que está deixando boas perspectivas para 2021 aqui para a gente. Verdade. Valeu, Elber. Obrigado aí pelas palavras. E agora eu vou chamar o Renato. Renato, grande amigo também, de Guarulhos, como eu. Renato, a GoBank também passou por essas questões? O que você pode dizer para a gente? Fala, Marcião. Tudo bem, pessoal? Bom rever aí alguns amigos já. Bom, parabéns pela One7, pela iniciativa, né? Desejo boa sorte para o Márcio também nesse novo projeto. Acho que é muito do que o pessoal já colocou. Eu vejo que esse ano tem sido, na verdade, um ano muito desafiador para todos nós. Eu acho que nesse ano a gente conseguiu enxergar a relevância de poder descentralizar um pouco dessa concentração bancária. Nós tivemos muitos dos nossos clientes na plataforma que não foram atendidos por nenhuma instituição financeira além da gente. Então, eu acho que a pandemia, de certo modo, contribuiu para que empresas como a nossa, do nosso setor, principalmente as fintechs, ganhassem um protagonismo que a gente talvez não tivesse se tudo tivesse correndo bem, se tudo tivesse indo como já vinha sendo, né? Então, eu acho que deixou sim, né, bastante coisa para a gente aprender, mas eu acho que a gente sai mais forte. Esse ano, do nosso lado aqui, a gente cresceu de novo. Então, apesar de ter sido a pandemia, de ter tido aí, a gente cresce em média 30%, 35% esse ano de novo. Então, eu acho que cada vez está mais claro como a gente precisa continuar nessa batalha de descentralizar essa terrível concentração bancária. A gente tem 80% ou mais na mão de 4, 5 players. Então, as fintechs contribuíram demais nesse período da pandemia e eu tenho certeza que esse é só o começo, né? A gente tem visto aí cada vez mais fintechs nichadas, saindo um pouco dessa generalidade, entrando ali na especificidade. Então, tem caras que estão se dedicando a
monoproduto, que estão fazendo história. Hoje mesmo eu estava com um amigo de crédito consignado e ele recentemente recebeu investimento. Então, eu acho que a gente sai mais forte de tudo isso. E essas iniciativas que estão vindo vão, com certeza, levantar voo para os próximos anos. Eu acho que é algo que veio para ficar e vai crescer demais. Então, a gente pode, com toda certeza, esperar, a partir de 2021, um ano fantástico, um ano extraordinário para o nosso setor. Não tenho dúvida disso. Nós vamos crescer absurdamente. Não me espanto, igual o Leandro dizendo que empresas do porte da XP e de tantos outros procurando, vão procurar cada vez mais, porque estão enxergando muito valor e relevância no que a gente tem feito, né? Só a gente e o pessoal que caminha com a gente esses anos, o ano que vem a gente faz 10 anos, sabe o quão difícil tem sido chegar até aqui, né? Então, não foi à toa que a gente construiu essa história e eu acho que daqui para frente a gente vai alçar voos muito maiores. Essa é a nossa expectativa. Legal, concordo contigo, né? O cenário é muito positivo mesmo, não somente para as fintechs, mas também para o mercado de recebíveis em geral. Elber, vou voltar para você agora. Que fatores que você acha que fizeram aumentar tanto o número de fintechs de 2015 para cá, né? Nos últimos 5 anos? Teve alguma coisa em especial que você acha, Elber? Márcio, eu acho que existe uma lacuna muito grande entre o comercial do banco que a gente vê na televisão e da percepção que as pessoas, os usuários, têm do banco. Então, ao mesmo tempo que o comercial parece que o banco está do nosso lado, é nosso amigo, conte comigo, sempre e tudo mais, a percepção que o usuário tem do banco é que, eu uso as soluções atuais porque eu não tenho mais para onde ir. E isso é um problema, né, que essa concentração bancária traz há muitos anos e que o público, em geral, tem muita vontade de ter mais opções. E as fintechs têm trazido essa possibilidade do usuário poder diversificar os prestadores de serviços financeiros, e as fintechs, eu acho que vieram responder a essa demanda que a gente tem de muitos anos no mercado, né? Todo mundo está querendo sair dos bancos tradicionais, todo mundo acha que o banco cobra caro, todo mundo acha que o banco oferece pouco, todo mundo acha que o banco rentabiliza pouco. Então, eu acho que o movimento de fintechs, ele converge com essa necessidade, que é de um grande número de pessoas, com essas dores, que é de um grande número de pessoas. E aí a gente tem também, acho que alguém já falou isso aqui, alguns outros eventos interessantes, que é o ambiente regulatório, que vem sendo altamente favorável, né? E a própria digitalização da economia. Então, assim, somando esses fatores, a gente vai criando um ambiente muito prolífero para soluções financeiras baseadas em tecnologia. E aqui você falou, tem centenas de fintechs, mais de 600 fintechs. E aqui também a gente tem alguns riscos que vale a pena a gente mencionar. Do mesmo jeito que esse ambiente está muito favorável, a gente também tem que entender que vai chegar players, fintechs, muito legais, que vão oferecer muito valor para os usuários, e tem outros também que vão colocar em risco o capital daqueles que estão ou empreendendo, ou investindo, ou tomando crédito. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse movimento. É legal ter muita gente, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter que separar joio do trigo. Legal, obrigado, Elber. E, Caspar, você acha que essa demanda, né, pelo serviço, pelas fintechs, esse aumento na demanda, né, você acha que as empresas realmente estão aproveitando o ambiente e procurando, ou as fintechs que estão se antecipando a essa demanda, por isso que houve o aumento? Eu acho que é o trabalho, né, de nós como empreendedores e das fintechs é achar as demandas que já existem, mas que não foram supridas bem. Né? Então,
assim, eu falei um pouco, tem duas coisas, né? Em geral, acho que é isso mesmo. Então, agora, né, tem necessidades que as empresas sempre tiveram, que agora a gente consegue atender porque existem tecnologias que não existiam antes. Mas eu acho que também tem um pouco, dependendo do mercado que você atuar, uma curva de aprendizado pro cliente, né? Então, como a gente lida com produtos financeiros que são mais complexos, né, menos intuitivos do que muitos outros produtos em muitas outras áreas da vida, às vezes tem que explicar realmente tipo, para a empresa, olha, você está crescendo X% por ano, você poderia crescer mais rapidamente se você financiasse melhor seu negócio, né? Você consegue fazer o seu dinheiro girar mais rapidamente usando antecipação, por exemplo, ou um produto de capital de giro, ou outra coisa. Então, eu acho que, né, existem essas duas coisas, e acho que uma oportunidade que a gente também tem como fintech é que a gente agora consegue criar produtos que incentivam um bom uso dos recursos financeiros e educam melhor as empresas sobre como tomar boas decisões financeiras, né? Então, acho que, se eu fosse resumir de um jeito só, a maior diferença entre os players tradicionais e as fintechs é que os players tradicionais cresceram porque eles resolveram problemas internos, né? Como, pensa, 40 anos atrás, como lembrar qual pessoa tem quanto dinheiro em qual conta e fazer toda essa questão de TI funcionar, né? Ficaram muito grandes com isso, com esses sistemas legados. Com as tecnologias que a gente tem hoje, é muito fácil fazer isso, né? Todo mundo consegue subir uma coisa no Amazon e essas transações são fáceis de guardar. Então, o desafio agora mudou para como a gente consegue resolver problemas dos clientes, né? Então, é muito mais agora uma questão de realmente falar com o cliente, entender os problemas que ele tem, como a gente consegue melhorar, como que a gente consegue ajudar. E, né, é uma coisa que os bancos e os outros players mais tradicionais tradicionalmente não desenvolveram tanto esse músculo, ou então desenvolveram, mas olhando muito por cima, né? A empresa que fatura 50 mil para o banco é a mesma coisa que a empresa que fatura 500 mil. E a gente consegue realmente focar em um nicho específico, resolver o problema daquela pessoa, sendo de crédito, sendo de outras coisas. Acho que é ali que esse é o desafio que a gente tem. Legal, muito bom, Caspar. Agora eu vou entrar um pouquinho, vou aprofundar um pouquinho no modelo de negócios de vocês, nos desafios aí que vocês tiveram ao longo da jornada, né? Desde da fundação da fintech de vocês, né? Provavelmente vocês tiveram que mudar um pouquinho o modelo de negócio, talvez se distanciou um pouco do modelo né, de quando vocês fundaram, né? Então, eu vou perguntar para todos vocês, né? Eu vou pedir para o Leandro. Fala para a gente, Leandro. Hoje você está atuando exatamente como você começou, quando você começou? Boa, essa foi boa, hein? Bom, a gente começou como uma empresa tradicional, né? Usando os termos até aí atuais e informais. Começou mesmo raiz, tá? Então, essa questão de fintech é algo um pouco mais recente. A gente iniciou em 2012, num formato em que a gente começou a atender uma rede de fornecedores nossa, e a gente sendo o próprio sacado, o risco sacado éramos nós. Então, começou tudo dentro de casa. E, de repente, havia aquela possibilidade de atender os nossos, além de nós como risco, outros sacados daqueles nossos fornecedores. Foi aí que a gente viu, por onde começar? As opções que tinham na época, ou abrir uma factoring ou abrir um banco, algo muito distante um do outro, né? Naquela época, inclusive, ainda mais. Hoje até é muito mais fácil dar a entrada numa instituição financeira, mesmo que seja light, mas antes era algo inimaginável. E daí de lá para cá, a gente sempre teve envolvido em algumas iniciativas pioneiras no mercado, né? Que foi fazendo com que a gente fosse aí se moldando ao mercado, né? Mas desde o início do mercado, a gente sempre viu ali aquela fragilidade que existia, aquela dificuldade de acesso ao crédito e o impacto que gerava sobre aquelas empresas que são hoje a grande maioria
aí em números de empresas, em número de PIB, em geração de empregos, e aí a gente começou a ver cada vez mais o impacto positivo que a gente gerava sobre tudo isso. E até evoluindo um pouco, né, que a gente teve em outras frentes também, sempre foi, a gente não foi pivotando de dar um Mortal 360, não foi isso. A gente foi sempre só avaliando dentro do que a gente tinha ali para atuar, aonde que a gente podia atingir. E aí alguns pontos que foram citados aqui sobre tecnologia, tal e tal, legal, pessoal. De fato, todos que estamos aqui usamos tecnologia de maneira majoritária, vamos dizer assim, né, com um certo peso, mas além do que o normal, né, hoje, inclusive, até me surpreendo, a maioria da nossa equipe, apesar de uma equipe super enxuta, hoje a maioria das nossas pessoas hoje são engenheiros de software, engenheiros de dados, então, olha que interessante, jamais eu podia imaginar isso lá atrás, no começo. Então, esse viés que acabou tendo mais tecnológico, a gente vendo que aquilo que a gente conseguia fazer num formato raiz, agora num formato mais tecnológico, podia aumentar a nossa representatividade, a nossa força, a nossa intensidade, a nossa escalabilidade e também o número de empresas e pessoas que seriam atingidas por isso. Foi então que a gente começou, de fato, né, a fazer esse tipo de migração. Então, lá por 2016, 2017, foi quando realmente a gente falou, isso aqui precisa desenvolver mais a tecnologia e vamos fazer dentro de casa. Algo que no nosso mercado, existem diversas empresas que têm condições e recursos de fazer investimento, de tirar um capital e definir como um orçamento, ou de repente mesmo resolver investir sem o orçamento necessariamente definido. E poucos são os que têm coragem de fazer isso, de às vezes dar 1, 2, 3 passos para trás para dar 10, 20 para frente. E é isso mesmo, é esse o tipo de mola, de proporção que se tem quando se faz isso. É certo que vai dar certo? Não, mas se não fizer, a gente nunca vai saber. Então, a gente teve a grata sorte aí de ter bons resultados de cada teste que a gente foi validando, testando de maneira muito rápida, porque quando se demora, em alguns casos a gente demorou, a gente sabe isso e reconhece. Então, assim, nada foi falado da tech, mas nada do que é feito, nem por nós aqui, nem pelos principais players, todos que tem de mercado, ninguém inventou a roda. Podem parar para pensar nisso e avaliar. Ninguém inventou a roda. Somente acharam alternativas mais viáveis, mais escaláveis para se fazer algo que já se fazia. Tudo isso que a gente atua hoje já existia desde o tempo da caverna, no seu formato. Hoje, agora, a gente só colocou um pouco mais de tech, um pouco de sazon em cima disso tudo. Então, fico muito feliz da gente hoje aproveitar bastante dessa nossa estratégia um pouco física, um pouco digital, famoso phygital, e estar aí à frente do mercado, buscando novas tecnologias, mas sem nunca perder a essência e também sempre estar aprendendo com quem tem aí para colaborar no mercado. Gostei do sazon, hein, Leandro? Vou usar essa, hein? Temperinho a mais, muito bom. Renato, a GoBank pivotou bastante? Mudou o modelo desde o início? Como que foi com vocês? Eu acho que é muito comum no nosso, principalmente no nosso setor, a gente ir se adaptando à necessidade do cliente. A gente se adaptou bastante nesses 9 anos de existência, então a gente iniciou a nossa operação muito focado no mercado de grandes empresas com desenvolvimento de projeto. A gente tinha relação com bancos de fomento, como o BNDES, Banco do Nordeste, Desenvolve São Paulo. E com o tempo a gente veio adaptando isso, sem deixar... Uma das coisas que mais me preocupa, Márcio, nesse processo, é que a gente fez algumas adaptações de produto, serviço, de tecnologia, de nichos de mercado e de tantas outras coisas que eu acho que a maioria de nós, que somos empreendedores, que nascemos como uma startup e depois foi ganhando corpo, todos nós passamos por isso, né? Você vê agora a própria XP que a gente citou, entrando por esse processo agora da construção do banco e trazendo alguns dinossauros do mercado para fazer isso daí também acontecer. Então, vem a experiência e, alinhado à tecnologia, isso ganha um tamanho que daqui a pouco a gente vai começar a ter noção, mas vai ser com certeza algo gigante.
Então, nós fizemos sim, no que diz respeito ao produto e serviço, mas uma das coisas que eu acho que não dá para negociar, ou pelo menos a gente não negocia isso, é a nossa cultura e é o nosso propósito. Então, eu acho que o grande X aí das fintechs, e nós estamos aqui, lógico, falando de fintechs, mas de outras soluções que vão vir, é em algum momento elas perderem a sua identidade e o teu propósito. Eu acho que é isso que a gente precisa estar bastante atento. Se você for ver, a gente vive numa era de economia compartilhada. E isso não é novidade. O que as fintechs fazem hoje, de tentar ter uma relação muito mais, uma experiência muito mais humana, uma experiência muito mais próxima, uma experiência de tentar encontrar um nicho, de descobrir uma necessidade, de ter mais empatia, de tentar não explorar essas empresas como um dia elas, como até hoje elas são exploradas. Isso já é bastante antigo, igual o Leandro falou, poxa, a gente não descobriu a roda, a gente fala de economia compartilhada, a gente tem as experiências das cooperativas de crédito, que tentaram há mais de 100 anos estabelecer uma cultura como essa, de olhar para essas organizações e para essas pessoas com um olhar diferente, mas o desafio delas sempre foi não se moldar às práticas dos gigantes. Então, eu acho que o nosso grande segredo até hoje tem sido esse. Nós revisitamos produtos, revisitamos perfis de empresa, revisitamos serviços, mas a gente não revisita cultura, propósito. Então, isso a gente anda muito convicto da onde a gente quer chegar, do impacto que a gente quer causar, do que a gente quer entregar. E eu espero que a gente não se perca aí no meio desse caminho negociando valores, porque eu acho que é aí que está. Acho que o Elber falou desse processo de seleção, vai ser natural isso. Eu acho que a chave disso é a gente não ganhar a forma dessas organizações que, de alguma maneira, a gente começou ali junto com um martelinho pequeno e talvez uma picareta pequena ali num grande gigante, incomodar eles batendo no dedão do pé. Então, eu acho que a nossa preocupação diária aqui na GoBank é fazer com que a gente não esqueça qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Então, a gente fez, sim, muitas alterações de produto, perfil de cliente, etc., mas sempre preservou o nosso jeito e a nossa identidade de atender o cliente, de ter empatia, de pensar no legado, de causar impacto para a galera que se relaciona com a gente, de fazer a diferença para esses clientes que a gente tem a oportunidade de atender. A gente está chegando em quase 1.000 empresas atendidas pela plataforma, já são quase 1 bi de crédito liberado, já passamos aí chegamos em 700 milhões esse mês, então essa talvez seja a nossa chave. A gente revisita os modelos de produto e de serviço, mas preserva a nossa cultura. Acho que o jogo, a regra do jogo vai estar muito nisso. Legal. E o Caspar, fala para a gente as etapas que vocês passaram, né, desde a fundação, né? Qual delas você acha importante compartilhar com a gente, né? Também teve aí muita mudança desde o início na Rapidu? Quando a gente fundou a Rapidu, né, a ideia era basicamente uma conversa que eu tive, uma conversa de bar mesmo, com um amigo que mora no Nordeste e assim, está fazendo informalmente numa cidade pequena do Nordeste Factory, bem informal, né? E aí ele me contou sobre o mercado, parecia um mercado bastante fragmentado, né? Não muito digital ainda, e surgiu de lá a ideia de fundar uma empresa que pudesse assim, digitalizar isso. Desde então, a gente viu que não tem só uma demanda de crédito dessas pequenas empresas, mas assim, também desafios de como se organizar melhor financeiramente, né? Tomar boas decisões, automatizar processos que talvez são manuais, né? O nosso cliente é aquele empreendedor que ainda está realmente com a mão na massa, sai na rua de dia vendendo coisa, volta no escritório à noite e ainda emite os boletos, né? Então, hoje em dia, né, a grande transformação que a gente fez e a mudança de conceito foi que agora a gente começou com uma empresa de crédito que ajuda com essa necessidade de capital de giro, que realmente é uma demanda muito grande das micro e pequenas empresas, mas a gente viu que realmente a demanda é maior ainda, né? Que é como que eu faço uma gestão
boa das minhas finanças com o pouco tempo que eu, como empreendedor, né, na correria, tenho. Então, agora a gente está se posicionando, está oferecendo para os clientes realmente uma plataforma de gestão de recebíveis, né, desde a emissão de boletos, com preço muito acessível, até mandar lembrete para quem não pagou, mostrar uma agenda de recebimentos, mostrar, né, o que está sendo recebido, o que não está sendo recebido, e se o cliente quiser, ele pode antecipar também, né? Mas a gente se entende como uma empresa que quer ajudar as micro e pequenas empresas a se organizar melhor financeiramente. Uma parte disso é crédito, mas uma outra parte muito importante também realmente é a organização. E a gente consegue, com tecnologia, ajudar as duas coisas. É uma mudança significativa, né? Meio que inverteu aí a ordem, né, do serviço. Parabéns. E por último, Elber, a Antecipa Fácil, né? Eu acompanho já há alguns anos. Eu percebo que, né, não mudou tanto assim, né? Não sei se minha leitura está correta. Fala um pouquinho para a gente, Elber. Mudou, viu? Mudou mais. Talvez quando você tenha conhecido a gente já estava num nível de maturidade um pouquinho maior. Quando a gente pensou, Thiago, meu sócio e eu, quando a gente pensou na Antecipa Fácil, a gente falou, vamos fazer um leilão de duplicata. Era isso aí, leilão de duplicata, né? Hoje a gente se autodenomina como mercado digital de crédito, né? Então, teve uma mudança essencial, importante aí, em como nós mesmos vemos o negócio. O que tem de diferença entre leilão de duplicata e mercado de crédito, né? O público que a gente atende continua sendo o mesmo, nós existimos para pequenas e médias empresas, tomadoras de crédito, mas a gente colocou muitas outras features e produtos dentro da nossa proposta de valor, porque à medida em que a gente foi trilhando o nosso caminho, a gente foi vendo que aquela ideia original que nós tínhamos de negócio, ela era incompleta para sanar as dores dos nossos usuários, tanto do ponto de vista dos agentes financeiros quanto dos tomadores. Então, nesse trajetório, a gente colocou o produto da conta consignada, que foi uma iniciativa pioneira da plataforma Antecipa Fácil, onde nós nos posicionamos como intervenientes de uma conta extra, independente, permitindo a liquidação de direitos creditórios que só são pagos por meio de depósito bancário, sem fazer comissário. Eu falo, quem fala que a Antecipa Fácil faz comissário está falando errado. Eu fico triste quando a gente fala que a Antecipa Fácil faz comissário. Nós somos inimigos da comissária, a gente criou uma solução, uma alternativa legal para essas operações, né? E para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a pensar no Antecipa Fácil, eu não sabia o que viria a ser uma comissária, tá? E depois a gente foi pegando essas percepções. Então, a gente entrou no campo da liquidação, a gente melhorou, a gente estendeu muito o nosso serviço de análise de crédito para campos que a gente não podia imaginar. Então, a gente hoje entende que os dados transacionais de dentro da plataforma são os mais importantes para a tomada de decisão dos nossos agentes financeiros. A gente não imaginava isso no começo do negócio. E agora, inclusive com a participação que a gente tem em alguns grandes projetos, como Antecipa Gov, e um projeto importantíssimo que a gente está desenvolvendo no ramo do agronegócio, a gente passa a não só trabalhar com direito creditório, o recebível performado, mas a gente também entra numa seara de crédito para pequena empresa e a gente vai estar desbravando ali também um caminho para que a gente seja uma plataforma de empréstimos para pequenas e médias empresas. E a gente, quando nasceu, a gente pensava o seguinte, vamos fazer tudo pelo cedente. Hoje a gente vê o seguinte, quanto mais valor a gente leva para o agente financeiro, melhor a gente consegue atender o cedente. Então, houve algumas mudanças importantes na nossa visão de negócio e nas nossas iniciativas. E certamente haverão outras no futuro. A gente está em constante mudança por aqui. Legal.
Muito bom, gente. Já temos perguntas, hein? O pessoal já está mandando as perguntas. Vou passar então agora para a terceira parte do nosso One Seven Talks. A primeira pergunta aqui que a produção está colocando para a gente é: que diferenciais vocês utilizaram para mitigar os riscos em um ano tão atípico, né? Com lockdown, com pandemia. Então, eu vou direcionar essa pergunta aqui para o meu amigo Leandro Zen, da Size. O que vocês fizeram para mitigar os riscos lá em março, quando o governo anunciou o lockdown e a gente estava sem saber o que ia acontecer, né, dali para frente, com um receio muito grande de como ia ficar o mercado. O que a Size fez de diferente aí nas operações, Leandro? Tá chique, hein, Marcião? Produção, tal, legal, gostei. Vamos nessa. O que a gente fez, né? De lá para cá parece que se passaram uns 5 anos, né? De março até agora, porque muita coisa mudou de lá para cá, inclusive coisas que a gente achava que estava indo para um caminho, foi para outro, um que a gente achou que até um certo ponto foi 2, 3 vezes mais, então assim, muita coisa mudou. Agora, quando começou até aquela inversão que de repente houve um lockdown em março, a gente vinha acompanhando que poderia ter essa possibilidade, mas longe de imaginar o que aconteceu de fato, tá? E diante daquilo, a gente viu todo mundo se reclusando, fechando, né? Todo mundo que eu digo daí do nosso segmento de crédito, né? Especificamente aí, factoring, securitizadoras, FDICs e até ESCs também. A gente viu todo mundo se reclusando, fechando. E aí, aquilo lá havia 2 possibilidades, que hoje é fácil de falar. Na época não foi nada fácil. E quais eram as possibilidades? Pessoal, ou a gente ataca e assume o risco, ou a gente fica aqui parado também como todo mundo. Desculpa que o computador falou. Ou a gente fica parado aqui como todo mundo, e aí vai ser por isso mesmo, a gente vai ficar na incerteza, vamos utilizar aqui de ferramentas que a gente tenha, e dentre elas a gente foi acompanhando muito mais de perto as operações, a gente já trabalha com leitura de extrato, né? Até um conceito meio que Open Banking aí que o pessoal vem falando, a gente já faz isso já há algum tempo. A gente tem também, assim como até antecipa, vem fazendo já visita virtual a longas datas, então nessa época é algo que ficou até mais fácil de se fazer, sem precisar muito justificar o porquê virtual, né? Já ficou naturalmente já perceptível isso, que isso fazia total sentido. E aí a gente resolveu, na verdade, atacar. Ao invés de só ficar parado, a gente resolveu atacar. Foi então que, assim, acho que foi uma realidade para todos, as empresas, na sua grande maioria, diminuíram o volume de faturamento, né? Ou seja, diminuiu o volume de recebíveis. Diante disso, tem menos negócio. Então, se a gente ficar dependendo somente dos nossos clientes, que já tinham, como a gente já via numa onda crescente, a gente falou, esse é o momento de crescer ainda mais. Foi então que a gente pegou e falou, vamos para cima, quem fechou as portas vai abrir uma lacuna para que a gente atinja uma nova clientela de uma maneira muito mais fácil. Porque se há algo no nosso mercado que é muito claro, é o seguinte, às vezes o cliente pode não ter a melhor condição de taxa, pode não ter a melhor condição necessariamente de tempo, mas no final das contas, aquele que já lhe atende, ele está confortável, então existe uma inércia muito grande. Essa inércia muito grande que se tem de cada cliente que já está acomodado ali com o financiador dele, faz com que haja uma dificuldade de sair buscar outras coisas novas, ou até se vierem até eles, falar, por que eu vou mudar? Tá bem, tá legal, tá me cobrando caro, tá, mas me resolve, faz um negocinho aqui quando precisa, é isso. E foi isso que justamente aconteceu nessa época. De repente, esses que estavam no movimento de inércia, aguardando que continuariam sendo atendidos e tudo mais, se viram na necessidade de buscar novas alternativas de maneira urgente, extremamente urgente. E se não foi buscar, quem fosse atacar estaria pegando em um momento mais frágil, ou melhor, um momento mais aberto da empresa, na verdade, que ela precisava achar um novo parceiro. Foi então que a gente adotou a estratégia de ir para cima e a gente teve um aumento significativo do número de novos clientes. E diria mais para vocês, a empresa, a Size, ela teve um aumento de liquidez de pagamento em dias em relação ao ano passado desse ano. Tá? Então, a gente aumentou 25% o índice de liquidez pago em dia. Tudo bem, é legal às vezes pagar no segundo dia e tal, pode ser, gera uma nova receita, mas realmente a carteira saudável é aquela do primeiro dia,
que a gente vê que está ok. Então, a gente teve um aumento significativo no número de cedentes, diluímos o risco, tivemos uma liquidez melhor, tudo coisa que a gente jamais imaginaria. E agora, a gente já está vivendo num momento em que há uma retomada de todos, há um grande índice de liquidez, taxa Selic lá embaixo, pessoas com disponibilidade, percebendo que estão desvalorizando o recurso. Então, está partindo de todo e qualquer tipo de cenário, sejam empresas, pessoas físicas, e até os próprios FDICs, que tem mais esse peso, né, que é o capital que está ali capturado, de pegar e alocar mercado. Isso começou já a voltar. Então, antes de esperar voltar isso, a gente ficou aproveitando esse meio do caminho em que a inércia foi quebrada e as portas estavam abertas. É realmente impressionante, né? A gente esperava talvez um cenário muito pior, né? E tivemos uma surpresa com a liquidez, né? Com o aumento de negócios, e o nosso segmento faz um papel social, né? Um papel socioeconômico muito importante, né? Se não fossem aí as operações que a gente manteve, né? O crédito, mantivemos o crédito aí ativo, muitas empresas estariam numa situação muito pior do que se encontram, né? Bom, agora o pessoal está dando uma pimentada aqui nas perguntas, viu? Veio uma pergunta aqui mais picante. A pergunta é a seguinte: tenho ouvido de muitos empresários, muitos empresários que as fintechs são um modismo. O que vocês falariam sobre isso, Renato? É modismo, fintech? É moda só? É uma moda boa, né? É uma moda que pegou. Já pensou? A gente dizia assim, olha, se essa moda pega, né? E pegou. Na verdade, eu acho que já não existe mais aquela dúvida de que o mercado precisa passar por essa evolução. Eu acho que todos os setores estão vivendo isso. E o setor financeiro, por ser um setor com uma característica de muito monopolizado, ele sempre foi um setor que criou muitas barreiras para impedir a concorrência. E com os adventos da fintech, isso daí foi sendo desconstruído, né? Então, hoje a gente vê que a gente tem alguns cases, como a própria XP, o Nubank, Banco Neon e tantos outros que estão construindo uma história que a gente já enxerga valor. O C6 Bank vindo agora forte, as grandes instituições financeiras de olho nesses caras, alguns já sendo vendidos, outros saindo da operação, mas outros chegando. Então, na verdade, eu acho que não. Eu acho que essa fase da moda já é um conceito que já atingiu a maturidade, já ganhou, né, a maturidade, mesmo não tendo ainda os seus 18 anos aí formados, mas acelerou esse processo. E aí eu vi que na pergunta eles falam um pouco também sobre as empresas simples de crédito, né? Que pode ser sim, a gente tem visto muitos colaboradores de mercado financeiro, muitos amigos que se aposentam no banco e começam ali um projeto que antes era factoring, né? Hoje eles começam um modelinho ali da empresa simples de crédito porque o processo é um pouco mais simplificado. Mas eu vejo que isso também traz benefício para o nosso setor. Igual o Leandro deu aí a explicação falando sobre a melhoria dos índices de liquidez. Eu vejo que a gente ganha muito quando a gente descentraliza isso. Então, nós precisamos entender que a gente não é concorrente, né? Pelo contrário, eu acho que quanto mais iniciativas a gente tem, mais empresas a gente consegue impactar. Veja que mesmo tendo 600 iniciativas como as nossas, o quanto isso representa no final do dia? A gente ainda tem um gigantesco monopólio a ser desconstruído aí, trazendo boas experiências e também trazendo vantagens para esse setor, não só o de crédito, mas para todos os serviços, né? Então, eu vejo que as fintechs estão fazendo história, de fato, é uma moda que veio para ficar, né? Me parece que se a gente for tratar as fintechs como moda, talvez seja calça jeans, viu, Márcio? Né? Então, são Boa. muitos anos, né, que a calça jeans não sai de moda. Então, veio para ficar. E eu acho que essas iniciativas apoio todas elas. Acho que são iniciativas fantásticas.
Eu vejo que os ecossistemas locais precisam sofrer esse impacto das próprias ESCs, que talvez possam nascer com também uma característica de tecnologia. Eu vejo, imagina você pegar bairros, cidades. Nós começamos uma iniciativa no Pernambuco, eu até tive uma reunião com você falando dessa iniciativa. Nós estamos impactando ali 2.000 microempresas, são fabricantes do setor têxtil. Então, a gente está movimentando uma economia de uma cidade de 45 mil pessoas. Nós somos a terceira instituição financeira lá. Tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e nós. Veja onde nós estamos. Então, eu estou lá, estou impactando aquela comunidade, estou ali financiando veículo para aquele povo, estou descontando duplicata, estou colocando maquininha de cartão, estou dando cartãozinho pré-pago, estou atendendo aquela costureira, estou atendendo aquela lanchonete pequena, numa cidade de 45 mil habitantes, 2.000 lojistas, né? E nós somos ali a solução menos descomplicada financeira daquela cidade. Parabéns, Renato. É isso aí, é uma moda com propósito, né? Um propósito muito bonito, muito marcante, né? Bom, temos aqui a pergunta final. Essa aqui eu vou direcionar para o Caspar e também é uma perguntinha apimentada. Vamos lá. Caspar, que conselho você daria para si mesmo no começo da pandemia? Então, eu vou pedir que você responda rapidamente, Caspar, porque a gente já está chegando perto aí da duração do nosso evento, e aproveita e já faz suas considerações finais, por favor. Tá. Eu acho que é uma coisa que a gente até que conseguiu fazer certo, mas foi por sorte. Então, eu voltaria no tempo para me falar isso só para garantir que fizesse de novo. Então, eu acho que o aprendizado que eu tive, né, que a gente teve na pandemia é que é importante, assim, decidir, ser decisivo é mais importante do que acertar 100% a decisão, porque depois você consegue mudar ainda as coisas. E assim, foi um momento que obviamente foi muito dinâmico, né? Todo mundo lembra, mas dia 16 de março, quando a gente foi para o lockdown, ninguém sabia como ia ser o mundo. Né? Um mês depois, o mundo já era outro. 2 meses depois, o mundo já era outro. E agora está mudando de novo a situação também. Então, eu acho que, né, e a gente também sentiu na empresa, as coisas vão mudando aos poucos, de repente mudam rapidamente. E é fácil ficar na inércia, então é importante ser rápido e reagir e fazer acontecer, tipo, sem medo de errar, porque os erros a gente consegue consertar depois. Acho que esse seria o conselho que eu me daria. Legal, obrigado. Leandro, suas considerações finais, por favor. Rapidamente, 1 minutinho aí. Beleza. Olha que imagem linda aí do Renatão. Parabéns, Renato. Tenho 3. Acho maravilhoso isso. Show de bola. É disso que vale a vida. Vamos lá. Para não tomar muito tempo aqui, eu acho que assim a gente ainda está no começo de um movimento, né? Um movimento que já vem acontecendo há um bom tempo fora, o mundo afora, e agora no Brasil também, nos últimos tempos, tem se intensificado. Ainda tudo que se movimenta entre as fintechs, né? Essas mencionadas aí, 700, que eu acredito ser muito mais, tem algumas lá não listadas, tá? Mas tudo bem, dentro dessa magnitude, ainda o que é movimentado no bruto ainda não chega na totalidade de um lucro trimestral de um banco, né? Então, assim, estamos falando de movimento versus só resultado de banco. Então, ainda há muito a se evoluir, né? O mercado nosso tem um terreno fértil absurdo, os reguladores estão favoráveis, e acho muito bacana esse movimento que está tendo aqui, e a gente envolver a parte tech é legal, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né? As coisas a gente fala sempre os termos B2B, B2C, B2B2C, né? Negócio para negócio para pessoa, negócio, mas o que a gente não pode esquecer é o H para o H, que é o humano para o humano. Isso não vai deixar de existir nunca. Então, enquanto a gente pensar na lógica que sempre em uma ponta vai ter o humano e a gente procurar fazer algo para solucionar isso, a gente vai estar dando um tiro certeiro. Obrigado novamente aí pelo convite, parabéns pela iniciativa. Bela mensagem.
Renato, por favor, suas considerações finais. Um minutinho. Bom, pessoal, queria basicamente agradecer vocês. Márcio, obrigado pelo convite. OneSeven, obrigado. Bom conhecer o Elber aí, que eu não conhecia. A gente tem alguns parceiros em comum aí no mercado financeiro. Estava com um deles hoje. Leandrão, a gente se tromba sempre. Caspar, parabéns pela iniciativa. Bom, dizer que a gente é muito grato e feliz por fazer parte desse movimento das fintechs, né? Eu vim do mercado financeiro, sou ex-bancário, há 10 anos decidi fazer isso, não me arrependo nem um dia da decisão que eu tomei, e eu tenho certeza que a gente está só no início, é só o começo. A gente ainda vai conseguir impactar uma porção de empresas e uma enxurrada de pessoas. Igual o Leandro bem colocou, a gente costuma dizer aqui que a gente não faz negócio com CNPJ, a gente sempre faz negócio com CPF. Então, do outro lado, tem alguém ali. Então, essa empatia é fundamental no nosso negócio. Então, a gente possa continuar avançando, se encontrando muitas vezes, celebrando o sucesso um do outro, e quem sabe um dia a gente consiga ver milhares e milhares de iniciativas que são bem-sucedidas e que estão impactando na ponta as pessoas físicas, as empresas, levando benefício, reduzindo o preço. Então, esse é o nosso desejo. Obrigado, Marcião. Legal, Renato. Agora você, Elber. Por favor, suas últimas palavras. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Muito prazer e honra fazer parte deste movimento da Fintech. Certamente chegou para ficar. Renato, quando você falou da calça jeans, eu concordei na hora, que eu tinha pensado nisso. É moda, é calça jeans, cara. Vai ser muito difícil essa moda cair. Acredito também, compactuando aqui com o que o Renato falou, que tudo que está acontecendo, esse movimento já ganhou uma relevância importante, mas a gente está só no começo. Tem muito chão para a gente percorrer ainda, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, porque o movimento de fintech ele vai se tornar um movimento relevante. Estava falando com um banqueiro dos anos 70, e ele falou, nos anos 70, lá nas ruas do Rio de Janeiro, eu encontrava uma pessoa aqui, uma pessoa lá, e essas pessoas foram que se tornaram os banqueiros de hoje. E eu estou sentindo que esse movimento que está acontecendo da fintech vai acontecer exatamente a mesma coisa. Dessas pequenas empresas, desses pequenos players, dessas pequenas iniciativas, dessas ótimas ideias, vai sair os grandes solucionadores e solucionadores de problemas e maiores players do mercado financeiro na próxima década. Que sejamos nós. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É isso aí. Muito bom, pessoal. Quero agradecer novamente aí a presença de vocês. Para mim é um prazer muito grande estar conduzindo aqui esse OneSeven Talks, essa estreia do OneSeven Talks, e ter vocês, né, 4 grandes amigos, já de longa data do mercado. É um prazer e uma honra muito grande estar à frente desse evento. E agradecer vocês que nos acompanharam aí ao vivo, né, que se interessam por conversas sinceras, por muita atitude. Acompanhem nossas redes sociais. No mês que vem teremos um novo tema, novos participantes. E é isso aí, gente. Para frente e para cima. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.